Mas se tem tudo isso a favor, né, da nossa vida, por que a gente deve ter cautela com a variante BA2? Por quê? Por causa disso aqui, pessoal. Os casos da Dinamarca estão subindo drasticamente, estão sim. Parece que a Dinamarca fez um pico, o platô, não dá para falar ainda, a gente tem que acompanhar mais umas 2 semanas para ter certeza. E as mortes na Dinamarca subiram para o maior nível de todos até agora. Está quase batendo o pico do mês de janeiro do ano passado, que foi o pior momento deles. Isso aqui preocupa muito. Só que são novas mortes por milhão, é um número relativamente alto, é um número bastante importante, tá? Mas como é que o país pode estar abrindo fronteira, pode estar abrindo tudo, pode estar diminuindo medidas com eles chegando no pior momento da pandemia? Significa, pessoal, que essas pessoas aqui, a grande maioria dessas pessoas são pessoas não vacinadas. As evidências apontam que as pessoas vacinadas com 3 doses estão protegidas da BA2. Não existe escape muito grande, tá? Você tem ali uma proteção muito grande dos idosos também, por causa do isolamento social, por causa do uso de máscaras. O país não está vivendo um caos, o nível de hospitais lá não está tão alto, apesar das mortes, tá? E se você coloca em números absolutos, né, são novas mortes por milhão ali, são cerca de 25 a 30 mortes, se eu não me engano. Tem que dar uma olhada nesses números. Mas a gente tem que olhar também que é um país que tem 3 doses em 60% da população. Quando a gente olha para o Brasil, a gente precisa ter cautela por causa disso. Apesar da Dinamarca estar ali com 3 doses, estar vivendo uma situação difícil, tá? O Brasil tem 25% mais ou menos, ou 27%, caminhando para 30% aí, de vacinados com 3 doses. E a gente sabe que as 3 doses são necessárias. Se não tem vacinados com 3 doses, a gente está sujeito a ter um problema maior do que o da Dinamarca, tá? Mas não significa que isso vai acontecer, beleza? Então, só voltando aqui, Dinamarca está sofrendo sim, só que está totalmente eles estão cientes disso, eles estão até reabrindo tudo mais, porque são pessoas, em sua grande maioria, não vacinadas. As pessoas vacinadas estão protegidas. E aí as pessoas que são idosas vacinadas estão sim tendo complicações, mas não há uma sobrecarga do sistema de saúde deles. É uma realidade completamente diferente da brasileira. Dá para ser otimista? Então vamos lá, eu vou analisar 2 casos para vocês aqui de países lá do Sudeste Asiático e tudo, tá? Para ver se realmente dá para ser otimista. Eu trouxe o caso da Índia primeiro. Trouxe o caso da Índia. E aqui a gente tem aqui o gráfico que mostra a dominância das variantes. O que é isso? Aqui em verde, pessoal, a gente tem a variante Delta, tá? Na Índia. E aqui é de 0 a 1. Então é a dominância. Quanto maior esse gráfico aqui, quanto mais verde, por exemplo, mais próximo de 100% das amostras é a Delta. E aqui, mais ou menos aqui no finalzinho do ano de 2021, aparece uma variante roxa, que é a Omicron BA1, tá? E ela começa rapidamente a dominar a Delta. Ela domina praticamente 90% dos casos na Índia em questão de 3 a 4 semanas. Em um mês, ela domina. Só que na Índia aconteceu um fenômeno diferente do que aconteceu, por exemplo, na África do Sul. Tá? Na Índia, rapidamente a BA1 foi suprimida pela BA2. E a BA2 agora é a variante dominante na Índia com mais de 90% dos casos, chegando a 95%. Beleza? Outro caso, Nepal. Quase parecido com a Índia, tá? Você tinha praticamente dominância aí da Delta, a Omicron BA1 chega em um mês domina, e aqui a BA2 ela domina agora o Nepal, beleza? E o que aconteceu com esses países? Porque você tem uma onda, o que era esperado, né? Assim, o que eu tô vendo que na cabeça das pessoas está acontecendo é o seguinte: você tem uma mega onda por causa da Omicron, e aí a BA2 chega e teria que ter uma nova onda. Só que o que aconteceu com Índia e Nepal? Quando a gente avalia o gráfico, não tem um repique. Porque a BA2, ela ocupou um nicho ecológico da BA1. Ela ocupou o espaço que a BA1 tinha para causar. Ela é mais transmissível, então ela tem uma vantagem competitiva, e ela fez a onda subir. Entendeu? Então você tem aqui uma subida e você tem uma queda. Então, a onda que foi causada lá na Índia e no Nepal foi causada pela BA2 e foi muito semelhante, no caso da Índia, por exemplo, foi muito semelhante à onda de Delta. Não, a gente tem muita perda de teste, a gente tem falta de registro na Índia. A Índia é um país em desenvolvimento, né? Então tem muito problema quanto a isso também. Mas não foi um repique. A gente não vê a onda acelerando, né? Ou a onda caindo e depois acelerando. E aí, um outro exemplo que a gente pode trazer também para olhar o que aconteceria, porque são coisas diferentes. Uma coisa é a BA2 dominando rapidamente.
A BA2 dominando rapidamente, aí ela é a variante mais transmissível mesmo, aí você tem uma única onda. Agora vamos olhar para a África do Sul, beleza? Que a África do Sul viveu muito tempo com a Ômicron. Ela viveu aí, foi o primeiro país a detectar a Ômicron, né? Então ela tem aí um histórico de pelo menos uns 2 meses, vamos colocar ali final de novembro até meio de janeiro, com dominância da Ômicron, BA1, e de repente ali no meio de janeiro começa a aparecer BA2. O que era esperado nesse caso? Se a gente tivesse reinfecção da BA2 a partir da BA1, a gente veria a curva da África do Sul subindo, caindo, por causa da queda da Ômicron, que é muito transmissível, então a curva é rápida, e depois você teria um repique com subida. Então é esperado que se a BA1 foi substituída pela BA2 na África do Sul, você teria que ter um repique. O que está acontecendo na África do Sul? Você tem a queda, opa, passou. Você tem a subida da Ômicron, você tem a queda, e agora você tem uma queda, só que você tem uma diminuição da velocidade de queda. Por quê? Você tem uma força puxando. Se fosse reinfecção, pessoal, a gente veria, porque a BA2 é mais transmissível que a BA1. Se fosse reinfecção, dada nenhuma mudança de mobilidade humana, que não aconteceu na África do Sul, tá? Você não tem muita diferença de mobilidade em relação à onda de Ômicron e à onda de BA2, a mobilidade praticamente é a mesma, você veria uma outra curva subindo muito forte. E na verdade ela não está subindo, ela está propagando a curva, diminuindo a velocidade de curva. Esse padrão epidemiológico não indica reinfecção, indica que a BA2 está pegando quem não se infectou na onda anterior da BA1. Então, se você não pegou Ômicron BA1, se você no Brasil não pegou Ômicron ainda, muito cuidado se a BA2 aparecer aqui, porque você pode estar em risco. Agora, se você pegou BA1, pelo menos até agora, não há evidências para apontar que existe uma reinfecção. Ela não tem esse perfil. A Ômicron só conseguiu fazer essa curva, pessoal. Essa curva gigantesca, porque ela reinfectava quem pegou Delta. Não existe evidência suficiente para mostrar que a BA2 reinfecta a partir da BA1. Tá? Outro caso, que é muito parecido com a África do Sul. Reino Unido. Viveu muito tempo com a BA1 e agora começa a haver uma onda de BA2. Vamos avaliar. Vamos esperar, porque não tem tanto tempo que eles estão vivendo com a BA2 assim. Mas a gente não vê um fenômeno de repique. A gente tem uma tentativa de repique aqui. A curva continua caindo e para ter a certeza que a curva vai continuar caindo, tem que esperar mais umas 2 semanas. Se a gente verificar no Reino Unido uma reversão de tendência e subida, aí começa a preocupar. Aí eu já até acho que a OMS vai colocar a BA2 como variante de preocupação. Eles não colocaram até agora. Então eles estão trabalhando com aqueles dados lá que eu mostrei na tabela, que a única coisa que preocupa em relação à BA2 até agora, que tem evidência concreta, é a maior transmissibilidade. O resto, severidade da doença, escape imune, reinfecção, problema de diagnóstico, tranquilo. Tá? Não tem diferença entre a BA1. Não é que é tranquilo, é porque ainda é um problema, mas não tem diferença.